Hoje a gente começa a falar sobre crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Versículo 6, perdão. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. E aí na última etapa de 10 dias vamos falar sobre colheita. E é isso, eu quero falar sobre crescimento. Tudo que é saudável tem que crescer. Se não cresce, está deixando de cumprir o propósito, tá, gente? E a gente vê isso na palavra de Deus. Tem 3 domingos que eu estou pregando, ainda não consegui sair de Gênesis capítulo 1. E hoje vou pregar novamente nesse texto. Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, capítulo 1. Abra sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa. Vamos ler a palavra. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27. Diz assim a palavra: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos e tudo que tem em si fôlego de vida. E a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 6º dia. Amém? A natureza que Deus fez, ela fez com esse princípio: o que é saudável, cresce. O que é saudável, cresce. A ordem de Deus, logo que Ele cria animais, o ser humano e as plantas, a ordem de Deus foi: cresçam e multipliquem-se. Até para as plantas, Ele não disse isso diretamente, mas Ele disse isso na ação. Quando a palavra diz que Ele cria as plantas e já dá às plantas a capacidade da semente. O que é que Deus está dizendo? Não tem como parar em vocês. Por exemplo, aqui a gente tem aqui nessa nossa mesa de celebração, de colheita, nessa manhã, aqui é feijão branco, semente de feijão. Se eu plantar essa semente aqui, ó, pequenina, se eu colocar ela na terra e eu plantar, vai crescer uma árvore. E essa árvore vai dar muitas espigas cheias de sementes. Bem assim vai acontecer com esse milho aqui, ó. Vai crescer uma planta e ela vai gerar ali muitas sementes. Porque esse foi o princípio. Exatamente como acontece com o ser humano. Quando uma mulher gesta, quando ela fica grávida, ali é uma semente. E por que esse princípio funciona? Porque foi estabelecido por Deus, porque o princípio é esse. Na natureza, tudo que é saudável cresce. E Deus, depois que criou, Ele deu a ordem. A gente leu isso aqui. Olha o que diz. Versículo de número 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Tudo que Deus diz tem relação com o crescimento. E rapidamente, essa não é a ideia da minha mensagem, mas eu quero chamar a sua atenção sobre as 5 ordens que Deus dá logo depois que cria o ser humano. Deus dá 5 ordens e essas 5 ordens têm uma relação profunda com isso que eu quero que você entenda, com o crescimento. Primeira coisa que Deus ordena depois de criar o ser humano é frutificai. Em uma versão da Bíblia diz: sede fecundos. A palavra no original hebraico é pará, P-A-R-A-H. E é isso mesmo o significado, dá fruto. É aquilo que eu fiz agora ilustrando, pegando a semente. Se eu plantá-la, ela vai gerar frutos. Por quê?
porque ela recebeu, olha aqui para mim, ela recebeu isso do seu Criador. Essa semente recebeu do seu Criador esse poder de não morrer nela mesma. Ela tem que crescer. A primeira ordem que Deus deu ao ser humano foi: dê fruto. Dê fruto. Se essa semente, gente, continuar aqui dentro desse cestinho, e ela não for colocada no local certo, se ela não tiver as condições certas e adequadas, e se ela não tiver o cultivo e o cuidado necessário, o que vai acontecer, gente, com essa semente aqui? Ela vai morrer. Vai chegar um momento em que ela morre. Por quê? Porque ela recebeu uma missão. Ela recebeu uma missão, mas não está cumprindo sua missão. Sabia que tem muita gente que tem vivido assim? Você olha para a vida de pessoas e você percebe que essa pessoa não cresceu. Não cresceu nos últimos anos, não cresceu nos últimos meses. Essa pessoa está desobedecendo uma ordem. Está vendo aqui, né? Sabe o que vai acontecer com essa espiga de trigo daqui a 1 mês, 3 meses? Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque ela não está mais ligada no ciclo especial da natureza que o Criador a colocou. Aqui também no altar tem essas florezinhas aqui, que são chamadas de sempre viva. Você pode passar daqui a 1 ano. Sabia que ela vai estar do mesmo jeito? Com a mesma cor, bonita desse jeito aqui. Mas daqui ela não vai mais para canto nenhum. Porque ela agora é só decorativa. Sabe essas uvas que estão aqui? Lindas, viçosas, verdes. Sabe o que vai acontecer com ela daqui a 1 mês? Ela vai apodrecer. Sabe por quê? Porque ela foi tirada do lugar que Deus preparou para ela crescer. Agora, se alguém pegar a sementezinha que tem aqui dentro e colocar no lugar certo, dando o impulso certo, a motivação certa, o que vai acontecer? Aquela uva, a semente de feijão, a semente de milho, vai cumprir essa ordem. A primeira ordem de Deus: frutifiquem. A segunda ordem de Deus, quando cria o ser humano, é: multipliquem-se. A palavra no hebraico é rabá, R-A-B-A-H, que significa torne-se grande. Venha a ser muitos, aumente, aumente. Deus cria o ser humano e diz: eu quero que você se torne grande. No mundo que nós vivemos, irmãos, parece que há uma dedicação e um ensino para tolher pessoas que querem crescer. Já percebeu? A pessoa começa a se desenvolver, se esforçar, já começa a escrever: ah, fulano está empolgado demais, já está querendo ser demais. Mas foi a ordem do Criador. Porque o que não cresce não está saudável e está desobedecendo a ordem do Criador. Porque a segunda ordem de Deus foi: tornem-se grandes. E eu já vi, gente, dentro do nosso próprio meio, no meio cristão. E essa é uma cultura que a gente recebeu lá de trás, tá? Uma cultura romana. Como se desejar crescer fosse algo ruim e você estivesse tirando a glória de Deus. Gente, nada mais desonesto, e eu entendo que essa é até uma estratégia do nosso inimigo. Eu já vi muito tempo dentro da igreja como se o desejo de crescimento fosse você querer tirar a glória de Deus. Vamos lá pensar. Vamos imaginar, pastor Marquinho, que você agora tem um Levi aí com quantos anos? 4 anos. O Marquinho e a Tata, Levi 4 anos. Daqui a 20 anos, o Levi vai estar com 24 anos. Possivelmente já saindo da faculdade. E aí os pais dele vão vê-lo entrando no seu primeiro emprego, passando no concurso. Quem sabe pensando: não, eu quero ir trabalhar em outro país. O que vocês acham que vai ser a visão da Tata e do Marquinho para o Levi que está querendo crescer? Vai ser: o quê?
Ele quer ir além da gente. Gente, qual é o pai, uma mãe, em sã juízo, que vai olhar para um filho que está crescendo e vai achar ruim? Agora imagina Deus. Quem diz que você crescer, aliás, Deus vai olhar e vai dizer: eu te criei para esse propósito. Eu te criei para você cumprir exatamente isso. Irmãos, pessoas estagnadas estão descumprindo um propósito e desobedecendo. Mas entenda, o crescimento tem que ser um desejo nosso. O crescimento tem que ser uma vontade para cumprir um propósito. Esses dias eu vi uma reportagem de um médico que estava na França fazendo uma cirurgia de alguém na China. Já imaginou, Guilherme? O rapaz estava na França fazendo a cirurgia de um paciente na China. Você acha que com 16 anos esse médico, ele tinha esse nível de conhecimento? O que foi que aconteceu com ele, gente? Eu vou dizer o que aconteceu. Ele cresceu. Você já imaginou o quanto Deus quer que você cresça na tua profissão, no teu propósito de vida, no jeito em que você se empenha para ajudar pessoas? Isso é crescimento. Porque uma criança, gente, ela tem formas de nos ajudar, mas tudo é muito limitado. Por quê? Porque elas ainda não cresceram. No máximo, a gente vai dar a seguinte tarefa para elas em casa, né? Terminou de comer, agora vocês vão lavar os pratos. Já viu aquele testemunho, né? Da pessoa que estava orando para ganhar uma máquina de lavar e depois de 7 anos de oração, de 8 anos, o filho e a filha já estão lá na pia lavando os pratos, né? Graças a Deus. Cresceram. Cresceram. Eu me alegro muito. Quando eu vejo, o Daniel ainda não, mas os dois lá, a Helena e o Lael, eu me alegro muito quando eu vejo eles lá. E a gente incentiva. Por quê? Porque é o natural do crescimento. O natural do crescimento é que os filhos ajudem dentro de casa, participem das tarefas de casa. Quem não cresce, irmãos, atrofia. Quem não cresce, atrofia. E tem muitas pessoas que paralisaram no processo de crescimento, em todas as áreas da vida, irmãos. Em todas as áreas da vida nós precisamos desejar crescer. Já imaginou que é você olhar para a sua vida hoje, você está com 20 anos de casado e dizer: meu Deus, graças a Deus, eu não brigo mais por aquelas besteiras que a gente brigava quando a gente tinha alguns meses de casado. O que é isso, gente? É crescimento. Meu Deus, graças a Deus, antes eu brigava com colegas de trabalho e fazia questão por coisinhas. Hoje eu não sou mais assim, graças a Deus eu mudei. O que aconteceu com você? Você cresceu. Mas tem pessoas, irmãos, que o tempo passou e a pessoa não cresceu. A pessoa está igual o povo de Israel, andando em círculo no deserto, vendo as mesmas paisagens, né? Você vai e volta, quando você vê, é as mesmas coisas. São as mesmas brigas, as mesmas discussões, fazendo questão pelas mesmas coisas. E aí, normalmente, deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente, quem não cresceu, sempre está olhando para o outro. A pessoa passou por 5 empregos. Nos 5 empregos teve dificuldade com colegas de trabalho pelos mesmos motivos. As pessoas que não prestam. Muito difícil trabalhar nesse mundo, pastor. As pessoas são muito difíceis. Essa pessoa ainda não teve noção o quanto não cresceu. Sabe como isso, irmãos, é visto na nossa vida espiritual? A pessoa tem 5 anos de caminhada, já é batizado no Espírito Santo. Mas essa pessoa está sempre caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. E sabe em quem essa pessoa está colocando a culpa? Igual essa outra pessoa que já passou em 5 empregos e os problemas são os mesmos, mas sempre são os colegas de trabalho. Essa pessoa está colocando a culpa no diabo. O diabo é terrível, né, pastor? É mesmo. É ele que faz a gente cair. Não, é quando a gente não cresce. É quando a gente não cresce. Porque o crescimento, irmãos, faz a gente parar de andar com a bicicleta com 4 rodinhas. Você lembra quando você não sabia andar de bicicleta?
Ou a sua bike tinha que ter 4 rodinhas, ou alguém adulto tinha que estar te sustentando. Sabe por quê? Porque você não tinha crescido. Mas quando a gente cresce, a gente consegue se equilibrar. Aliás, tem gente que faz isso com a mão só. Tem gente que faz isso com as 2 mãos, sem segurar. Estou assistindo agora, né, o Tour de France, e eu gosto muito. E aí, na chegada, sempre que os atletas estão passando ali, eles tiram as 2 mãos, né, e vão sem segurar ali o guidão. E aí a Helena viu aquilo: papai, como é que ele consegue? Como é que ele consegue pedalar sem as 2 mãos? Ela, uma criança de 8 anos, não consegue entender. Aquele adulto, com 28 anos, 27 anos, para ele, ó, é a mesma coisa de ir dormir. Mas por quê, gente? Porque ele não tem mais 8 anos de idade. Nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa vida espiritual e nos perguntarmos: eu estou cumprindo o propósito de Deus? Ele disse para que eu desse frutos, tem a ver com crescimento. Ele disse para que eu crescesse, me tornasse grande, que eu viesse a ser muitos, que eu aumentasse. Eu estou cumprindo isso porque foi o que ele me ordenou. A terceira ordenança do Criador foi: subjuguem e dominem. Perdão, a terceira ordenança foi: encham a terra, encher a terra. A palavra no original hebraico aí é male, M-A-L-E, que significa encher, plenitude, abundância, estar cheio, completo, terminado e concluído. É aquilo que Jesus disse, e muita gente confundiu quando ele disse assim: sede, pois, vocês perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Há muita gente: como é que eu vou ser perfeito como Deus? Só que a palavra lá não é perfeito de falta de erro, de nunca errar. Perfeito aí tem a ver com essa palavra aqui, plenitude. É você estar cheio, completo. É quando você olha para a sua vida e diz assim: olha, eu tenho mais o que fazer. E você se retira do lugar porque você é alguém que entende que em Deus você está pleno. É quando você não deixa a carência dominar tuas decisões. Muitas pessoas, irmãos, estão repetindo relacionamentos terríveis. Sabe por quê? Porque essa pessoa acha que vai encontrar no outro, na outra, o que ela está precisando. Só que Deus nos criou com essa característica. Ele disse: olha, vocês precisam ser cheios, plenos. Por isso que Jesus disse isso: sede, pois, plenos, completos. Tem gente que está esperando encontrar a outra banda da laranja, né? Tem gente que está assim. E o pior é que isso traz tantas frustrações. Porque às vezes a outra banda da laranja já vem podre, né? Um recado aqui para os jovens, com todo amor do meu coração: o Senhor vai lhe dar alguém que lhe ame e lhe respeite pelo que você é. Essa pessoa não precisa lhe completar. Você já vai para essa relação completa. E a outra pessoa vem só para somar. Porque esse é o propósito de Deus. Deus cria o ser humano e diz assim: eu estou fazendo você pleno. E isso não tem a ver, gente, com autossuficiência, tá? Porque o outro extremo, né? Tem gente que está nesse extremo aqui que é carente demais, precisa sempre de alguém para completar. O outro extremo é o arrogante achando que é autossuficiente. Não, aqui a plenitude é que eu entendo que eu preciso de uma interdependência. Todos nós precisamos. Não tem a ver com autossuficiência. A gente não consegue nada sozinho. Aliás, o próprio Deus disse isso, né? Quando cria primeiro o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ele está dizendo o quê? Que é imprescindível que o homem esteja acompanhado? Não, ele só diz que não era bom. Por quê? Porque o homem é interdependente. A terceira ordem de Deus foi essa: sejam plenos, sejam abundantes. A quarta ordem de Deus foi: subjuguem, dominem. Perceba na leitura que Deus não falou isso em relação ao outro ser humano, tá, gente? Quando Deus fala de subjugar e dominar, Ele está falando isso sobre as plantas e sobre os animais. Deus não permite que o ser humano subjugue e domine outro. Deus está falando aqui sobre as plantas e sobre os animais. Agora perceba o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que o ser humano não cumpre esse propósito de subjugar e dominar a criação, ele se torna um escravo. Percebeu? Não subjugou e não dominou as plantas, vai se tornar um viciado. Aí se torna um escravo de quê? Da cana de açúcar,
da folha de coca, da folha da maconha, da flor da papoula. Percebeu que é assim? Por quê, gente? Por que o ser humano se torna escravo de um vício? Porque desobedeceu o Criador. Ele disse, subjuguem. Então, quando eu não cumpro esse propósito, eu então me escravizo por aquilo que o Criador fez, pela criação dele. Última ordem de Deus que tem relação com o crescimento. Ele disse, dominem. Eu gosto mais da versão da Bíblia que traz o termo governem. É a palavra hebraica radá, R-A-D-A-H, governe. Deus muniu o ser humano, quando ele cresce, ele entende o que é governar. Gente, por que a criança não pode governar? Apesar que a gente tem na história muitos relatos, né? De reis que foram reis crianças e foi um desastre, né? Se não tivesse ali um tutor forte, era um desastre. Por quê? Porque criança não consegue dominar, gente, nem o que vai colocar nas fraldas. Por que você acha que criança usa fralda, hein? Porque não tem governo. Não tem governo nem sobre o seu físico. Só que quando a gente vai crescendo, olha aqui para mim, quando a gente vai crescendo, a gente, pelo menos pela ordem de Deus, é que a gente alcance esse lugar de governo. Primeira coisa que a gente precisa governar é o que, gente? Nós mesmos. O ser humano que não consegue dominar suas vontades, seus desejos, seus apetites, é um ser humano que será governado. Entende por que tem relacionamentos que não perduram? Porque esse relacionamento ele é formado de alguém que não se governa. Não tem autogoverno. Está desobedecendo a Deus. Essa pessoa, por exemplo, não consegue ter governo a ponto de não ser fiel a uma aliança. E tem gente que está colocando a culpa em quem? No diabo. Eu não governo minhas vontades, meus desejos, meus apetites. E aí, quando eu quebro a aliança, eu estou colocando... é a tentação, pastor. Você está descumprindo um propósito, porque o propósito do Criador, o último edito de Deus, eu chamo isso de mandatos que o Senhor nos deu. E quais foram os mandatos? Frutifiquem, tornem-se grandes, encham e sejam plenos, subjuguem e governem. Governem. Governe primeiro você. Quando eu cumpro esse propósito, então eu cresci. Irmãos, nada do que eu estou dizendo aqui, uma criança consegue viver em plenitude. E por que não consegue, gente? Porque isso é comum a quem cresceu. Quem tem aqui filho ali na pré-adolescência, entre 11 e 15 anos? Levanta assim a mão. E aí, quando chega tempo de prova, para estudar, tudo tranquilo lá, né? Na casa de vocês? Tudo ok, né? Televisão desligada, PS desligado, Xbox desligado, celular lá e eles cara no livro. Não é assim? É ou não é? Tem gente que está dizendo que sim. Amém. Glória a Deus por você, pai e mãe, que está dizendo que é. Lá em casa não é assim também não. Por quê? Porque alguém que governa tem que ensinar aquela criança que está indo para a fase adulta a aprender a se governar. Esses dias o Lael acordou lá em casa, a gente não acreditei, era quase 2 da tarde. Mas está de férias, né? Então deixa ele governar o sono dele. Está de férias, vai dormir. Ficar assistindo ele lendo um filme mais tarde, deixei. Mas quarta-feira começa. E quem é que governa lá? Quem é que governa? Que governa são os adultos. Eles ainda não aprenderam a se governar. Então, se quarta-feira que começa as aulas, o despertador tocar às 6 da manhã, sabe o que vai ser natural, já que eles estão há mais de um mês sem aula? É ele desligar o celular, virar para o outro lado e... como faz o Daniel. Porque eles não têm autogoverno. Pegue esse princípio e leve para todas as áreas da sua vida. Você vai ler a palavra, você vai ser discipulado, o Espírito Santo vai te dizer agora que você tem uma nova cultura, uma outra vida, um novo modo de pensar, que agora você obedece a palavra de Deus. Tudo isso você já sabe.
Tudo isso você já sabe. Meu irmão, tem gente que está pegando a Bíblia e dizendo assim, olha, a palavra de Deus diz em relação à minha decisão de vida, assim, mas eu não concordo não, pastor, com isso que a Bíblia está dizendo. Já imaginou? Eu não concordo não. É igual a criançada lá em casa, quarta-feira é dia de acordar 5h15 da manhã, mas eu não concordo não, que eu tenho que ir para a escola. Você percebe que quem diz eu não concordo, não adquiriu ainda essa consciência de autogoverno? Porque, gente, Deus não impõe ninguém a absolutamente nada, nada. A palavra de Deus só nos ensina. Eu vou adquirindo autogoverno quando eu abro isso aqui e digo assim, olha, a palavra de Deus está dizendo que isso aqui eu não posso mais. Deus não está com a cinta, né, atrás, vai fazendo. Deus simplesmente deixa a gente ir alcançando, como diz a palavra de Deus, e a gente vai ler agora, para encerrar. A palavra diz que a gente vai alcançando o quê? A estatura de varão perfeito. E a palavra perfeito aí eu já expliquei, né? Não tem a ver com perfeição, tem a ver com plenitude. É quando tudo em mim está ficando completo. Tudo em mim está ficando pleno. Aí eu vou alcançando essa estatura. Então, naturalmente, eu vou alcançando também a estatura de autogoverno. Essas foram as 5 ordens de Deus. Promovendo o crescimento. O crescimento começa, irmãos, quando o ser humano deseja ardentemente e se empenha para isso. Vou repetir. O crescimento começa quando o ser humano anseia ardentemente isso. E se empenha para isso. Então, hoje, o nível de autoridade que você tem na sua profissão, sabe quem promoveu? Você. Lá no início, os teus pais te conduziram, pagaram sua faculdade, te conduziram, olha, agora é com você. Mas foi você que foi atrás, não foi não? Da última especialização? Da última graduação que você fez, todo mundo dizendo, para que você já tem uma graduação e você estava lá? Por que você fez isso? Desejo ardente de crescimento. Gente, não acontece de forma natural e espontânea. Está aqui, ó. Essas sementes estão aqui. Se elas continuarem aqui dentro desse cestinho, elas vão continuar aqui dentro. Mas se elas estiverem no ambiente certo, promovendo sobre elas o efeito certo, sabe o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma grande árvore. É assim com o ser humano. Sabe por que muitas pessoas estagnaram? Porque as pessoas estavam esperando estímulos externos para promover o seu crescimento. Não vai acontecer. Olha, na igreja que eu estou, essa igreja não promove o meu crescimento. Sabe como é que acontece, gente, o crescimento do cristão? Quando todos os dias ele abre a Bíblia e lê e faz a sua oração e seu devocional. Isso promove o crescimento. A igreja, ela pode ter estratégias para te ajudar, não para promover o teu crescimento. O grupo de discipulado, ele não vai promover o teu crescimento, ele vai contribuir com aquilo que já está ardendo no seu coração. Entenda, você vai crescer como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, quando você desejar. Quando você se empenhar para isso. Porque a mãe, o pai, o avô, a avó, o pastor, a pastora, todo mundo pode estar dizendo para esse homem, para essa mulher, que precisa se tornar melhor no casamento, mas se a pessoa não quiser, como eu coloquei aqui, o crescimento começa quando o ser humano deseja ardentemente. E desejar crescer é obedecer o Criador. Porque o Criador nos criou para isso, para crescermos. Se eu não tenho desejo de crescer, se eu não tenho o entendimento que eu quero chegar em 2027 um pai melhor, uma mãe melhor, um empreendedor melhor, um pastor melhor, não vou crescer. Porque crescimento acontece quando nós desejamos ardentemente. Toda a extensão da Bíblia, gente, fala sobre a necessidade de crescimento. Toda a extensão da Bíblia. A natureza, ela funciona assim. O que não cresce, atrofia. Você entende por que tem muitos relacionamentos atrofiados? Você entende por que tem muitas pessoas espiritualmente atrofiadas? Porque se eu não desejar crescer,
eu vou regredir. A regressão é o quê? A atrofia. A regressão é a atrofia. Sempre que eu estou falando sobre isso, eu falo de algo muito particular, né? Quando há 20 anos eu sofri um acidente, eu fiquei com uma lesão permanente nesse meu braço aqui. Uma lesão permanente. Eu só tenho 5 graus de amplitude. 5 graus. Só movimento esse meu braço nessa extensão aqui. Então, naturalmente, como eu me empenho mais com esse braço do que com esse, o que foi acontecendo naturalmente com esse braço aqui? Ele foi atrofiando. Aí o que eu faço? Nas minhas atividades, sempre converso com o treinador de prelo, nós precisamos fazer mais exercícios para esse braço, porque senão ele vai atrofiar. E eu não quero que ele pare de crescer. Não vai ficar estranho, né? Assim é a vida, irmãos. Não acontece naturalmente. E isso exige suor, dor, choro, lágrima. É assim que nós fazemos os nossos filhos crescerem. É assim que a família cresce. Família abençoada que está cumprindo o propósito é aquela família que você olha para a sua família, daqui a 6 meses você percebeu, olha, cresceram juntos. Cresceram juntos. Está cumprindo o propósito de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento. É isso que Pedro diz. É uma ordem, é imperativo. Antes cresçam na graça e no conhecimento. Costumo dizer que essa ordem imperativa de Pedro é falando de crescimento vertical, graça, né, favor de Cristo, e no crescimento horizontal, que é o conhecimento. Então Deus quer que a gente cresça verticalmente na nossa vida espiritual, mas Deus quer que a gente cresça também de forma horizontal, nas nossas relações. E isso está muito bem detalhado quando o apóstolo Paulo fala sobre a função da igreja. Eu quero convidar você para a gente ler, para a gente encerrar. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: e ele designou, perceba que ele está falando da igreja, tá? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, está falando sobre a liderança ministerial, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Edificação fala de crescimento, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Está falando de quê? De crescimento. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Não existe uma área da nossa vida que Deus quer que cresça. A palavra está dizendo que Deus quer que a gente cresça em tudo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a função da igreja, tá, gente? Fazer com que todos nós possamos estar crescendo até chegar a essa estatura, a esse lugar. Esse é o papel da igreja. E assim a igreja também cresce. Quando a gente olha para a igreja dos apóstolos, a gente vê que a igreja crescia porque ela era saudável. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde tem pessoas que parece que têm ojeriza para o crescimento da igreja. Principalmente gente muito saudosista, né?
Não, era melhor a igreja quando era ali, só a gente. Era mais fácil, era mais comunhão, o pastor tinha como dar mais atenção. Parece que a pessoa estava orando para a igreja não ter ninguém batizado, né? Não ter ninguém salvo. Você percebe que isso é egoísmo? E não combina com o princípio da palavra. Quando a gente olha para a igreja dos apóstolos, capítulo 12 de Atos, diz que a igreja crescia porque a palavra crescia. A palavra diz que a igreja crescia, Atos 12, 24, a palavra crescia e então se expandia para todos os lugares. Aí Atos 16 diz que agora a igreja crescia em um número cada vez maior, multiplicar. Eu quero convidar você para a gente orar nesse momento. Mas eu quero te orientar nessa oração para você pedir ao Senhor, meu Deus, eu quero ter o desejo de crescer. E glória a Deus pela sua vida, você que já cresceu profissionalmente muito. Eu que vou te dizer, o Senhor quer te levar para lugares que você nem imagina. O Senhor quer fazer com que você chegue em contatos com pessoas que você nem imagina, porque esse é o desejo. O crescimento é o desejo. Mas entenda, o crescimento não é o crescimento pelo crescimento, né? É como diz Efésios capítulo 4, é o crescimento com um propósito. Quem eu estou abençoando quando eu cresço? Quem eu estou abençoando quando eu amplio o propósito de Deus na minha vida? Esse é o propósito de Deus. Assim mesmo como você está. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. E peça isso ao Senhor. Peça ao Senhor para crescer. Diga para o Senhor, meu Deus, eu quero ter esse desejo de crescer. Eu quero que você que está aqui nessa manhã faça essa oração. Principalmente você que tem palavras que parecem adequadas, né? Não. Que Deus faça na minha vida o que Ele quiser. O que Deus quer, meu irmão, minha irmã, é que você cresça. Então, o que Deus precisa fazer na sua vida é Ele fazer crescer. Espiritualmente, profissionalmente, nos seus relacionamentos, na sua comunhão com o Espírito Santo. E normalmente o processo do crescimento sempre acontece em momentos desconfortáveis. As crianças, elas sentem dores para crescer. As crianças sentem desconfortos para crescer. Às vezes, para a gente crescer, a gente tem que sair do invólucro. A gente tem que sair do ambiente. E isso é desconfortável. Foi o que Deus disse para Abraão. Eu quero que você cresça, mas você vai ter que sair. Foi isso que Deus disse para José. Eu quero que você cresça, mas você vai ter que sair. Jacó, para crescer, teve que sair. Davi, para crescer, teve que sair. Jesus, para crescer, teve que sair. Inclusive debaixo da desconfiança dos seus próprios irmãos, a ponto de dizer que na sua casa, na sua terra, o profeta não tinha honra. Aí ele teve que sair de perto. Você nem imagina a que nível o Senhor quer te levar, mas seu coração precisa desejar. Deixa eu te dizer uma coisa, o Pai se alegra quando te vê crescidinho, crescidinha. Pai Celestial, o Criador, se alegra. Oh, meu Deus. Promova em nós o crescimento necessário. Promova na vida dessa tua filha e desse teu filho o crescimento necessário, no nome de Jesus. Como diz a tua palavra, queremos crescer em graça e em conhecimento. Crescer na vertical e na horizontal, meu Deus. Desejamos isso ardentemente. Que o marido, que a mulher cresçam, meu Deus. Que o advogado, que a professora, que o professor, que o médico, que o engenheiro, que o administrador, que o enfermeiro. Ah, meu Deus, que o empreendedor, que
cresçamos, meu Deus, pois isso vai alegrar o teu coração e glorificar o teu nome. Foi para isso que o Senhor nos deu sementes, para o nosso crescimento. Nós queremos crescer, meu Deus, para tudo, meu Deus, redundar em glória e honra ao teu santo e poderoso nome. Não vamos, meu Deus, nos conformar, meu Deus, com a estagnação, porque nós não queremos e nem permitimos que vivamos, meu Deus, um processo de atrofia. Não vamos nos conformar com isso. Pedimos que venha sobre cada homem, sobre cada mulher, a unção do teu Espírito Santo, que esses dois cresçam, que o casamento cresça, que a unção, meu Deus, traga um nível de crescimento e de influência desse casamento sobre a vida de muitas e muitas pessoas. Oramos assim, meu Deus, que esse pai, que essa mãe cresçam, meu Deus, e que os filhos percebam isso, que os filhos percebam que estão recebendo um pai e uma mãe melhores, mais abundantes, crescidos, maduros, no nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, como pastor dessa comunidade, dessa igreja, me faça crescer, meu Deus, no nome de Jesus, no entendimento da tua palavra, na forma de entender a revelação da tua palavra, na forma de conduzir esse rebanho, na forma, meu Deus, que eu me porto como líder dessa comunidade. Me faça crescer, eu quero crescer, para que o teu nome, o reino, seja expandido, porque o reino está em movimento. Então, se o reino está em movimento, nós precisamos também estar em movimento constante. Eu declaro, meu Deus, a bênção de crescimento exponencial de todos os ministérios da nossa igreja, o nosso ministério de louvor e de adoração. Traga, meu Deus, uma unção maior sobre o diaconato, sobre a integração cerimonial, ministério infantil, de oração, estacionamento. Traga, meu Deus, sobre a nossa igreja essa bênção de um crescimento espontâneo, meu Deus. Mas nós estamos desejando isso, nós queremos isso, para a glória do teu santo e poderoso nome. Declaramos, meu Deus, exatamente nessa semana de celebração, um tempo de um crescimento que os céus promovem, para que o teu nome seja glorificado. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. O teu nome sendo glorificado, outras famílias sendo alcançadas, pessoas de outras nações, meu Deus, sendo alcançadas, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Meu Deus, há 5 anos, nós estávamos exatamente assim, segurando o pão, segurando o cálice do Senhor, estávamos nos preparando, meu Deus, para a primeira Santa Ceia, e aqui estamos nós, 5 anos depois, e daqui a 10 anos estaremos também celebrando, até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte, nós estaremos fazendo isso diuturnamente, sem relaxar, com compromisso. Vamos fazer até o Senhor voltar, e temos esse compromisso. Daqui a 10 anos, quando estivermos fazendo isso, estaremos mais crescidinhos, mais maduros, estaremos, meu Deus, mais edificados em uma outra estatura espiritual, emocional, relacional, porque essa é a tua vontade. Queremos crescer em graça e em conhecimento. Essa é a vontade do Pai. Então, essa é a vontade do nosso coração. No nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre as famílias. Eu declaro esse tempo de crescimento nas famílias. Que as finanças cresçam, que o respeito, o vínculo, o amor, a cumplicidade cresça, meu Deus. Que os vínculos entre pais e filhos cresçam. Ah, meu Deus, no nome de Jesus, que profissionalmente essa tua filha e esse teu filho cresçam.
Que nesse empreendimento, daqui a 10 anos, meu Deus, teus filhos já estejam em outro nível, maior, que cresçam também na sua profissão, e nessa repartição pública, o Senhor abençoe, o Senhor prospere, o Senhor promova e cresça também, no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre esse FTL, meu Deus, que esse FTL daqui a 5 anos possa ter multiplicado, meu Deus, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, porque nascerão novos discípulos, nascerão, meu Deus, novas pessoas com o coração voltado para o Senhor. Eu quero declarar um crescimento sobre a tua igreja, meu Deus. Novos pastores surgirão, discipuladores surgirão, porque o Senhor nos coloca nessa rota de crescimento, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Declaramos a bênção de crescimento sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, no nome de Jesus. Não desistiremos, meu Deus, do nosso Brasil. Então declaramos esse tempo de crescimento, porque o que é saudável tem que crescer, e o Senhor tem trazido sobre a nossa nação e trará saúde para que tenhamos um crescimento, e isso vai alcançar as famílias, no nome de Jesus. Obrigado por essa bênção de crescimento. Nós queremos viver isso para a glória do teu santo e poderoso nome. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Profetizamos esse tempo de crescimento sobre as famílias, no nome de Jesus. Levante na tua mão o pão, o cálice do Senhor. Se você não recebeu ainda a ceia, você pode levantar a tua mão vazia e alguém vai levar aí até você. Vamos consagrar ao Senhor neste momento. Segure na tua mão o corpo de Cristo. Segure na tua mão o sangue de Cristo. Vamos consagrar ao Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso sempre em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: levante aí no seu lugar o cálice do Senhor. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu consagro a Ti, meu Deus, o pão e o vinho, elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Levante na tua mão direita o corpo de Cristo. Faça um pedido especial ao Senhor. Peça a Ele, em nome de Jesus. Peça a Ele um milagre. Peça a Ele um milagre. Obrigado, meu Deus, pelo grande presente que recebemos, Teu Filho Jesus. Amém, amém. Comamos o corpo de Cristo. Senhor nosso Deus, Você que comeu o pão, agora você pode tomar do cálice do Senhor, com alegria, sinceridade de coração. aleluia,
suas mãos e declare: digno de louvor, digno de todo louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, Tu és santo, declare isso, digno de todo louvor, É o Senhor Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor. digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, É o Senhor Deus digno da nossa adoração, poderoso, digno do nosso louvor. digno de louvor. Obrigado, meu Deus. Digno de louvor. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Cresça na sua adoração. Louvado é o nome do Senhor. Abençoe quem está perto de você. Diga para essa pessoa: Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Nós precisamos crescer na nossa adoração. A forma que adoramos ao Senhor não pode ser aquela mesma forma que a gente conheceu Jesus. Precisamos crescer na nossa forma de adorar ao Senhor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus Bendito é o nome do Senhor. Te adoramos, meu Deus. digno de louvor. Te adoramos com toda a força do nosso ser. Tu és Te adoramos com toda a nossa força de vida. santo. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor Ele é o Deus Deus Todo-Poderoso, digno. digno de louvor. Oh, adore, levante suas mãos. Digno de louvor. Retorne para sua casa, nessa atmosfera. Retorne para o seu lado, debaixo desse Espírito, debaixo dessa unção. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. 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 Obrigado, Senhor. Queremos crescer na nossa forma de te adorar. Digno de todo louvor. Tu és santo, santo. Obrigado por essa manhã, meu Deus. É o Senhor Deus Deus poderoso, poderoso, digno do nosso louvor. digno de louvor. Leva o teu povo em paz. Digno de louvor. Leva o teu povo guardado e protegido, meu Deus. Sim, tu és santo. Santo É o Senhor. é o Senhor Deus
é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória. Digno de louvor. Amém. Oh, nosso coração vibra na tua presença. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado, Deus quer receber sua melhor adoração. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Eu quero convidar a Dani aqui para a gente encerrar. Eu quero convidar os pastores para a gente encerrar aqui em cima. Vem aqui, por favor. Nós queremos orar por suas vidas. 5 anos, gente, que o Senhor tem nos dado a graça de aqui estarmos. Chama aí a turminha, pastores, vem correndo. Eu sei que vocês são atletas. Tudo atleta, viu, gente? Os pastores. Chama a turma aqui para a gente orar, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Cadê Marquinho? Tata, vem cá, Tata. Vem, pastor Wagner, corre. É o que? É uma emergência ali? Amém. Está cumprindo a emergência, então está no lugar certo. Estenda assim as mãos para cá, por favor. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Queremos dizer para vocês que é uma honra servir ao lado de vocês. É uma honra e um privilégio. Que Deus os abençoe. E louvamos a Deus. Há 5 anos nós estávamos realizando a primeira ceia. Só que não com essa multidão, né? E aquilo que o Senhor nos mostra é que daqui a 5 anos vai estar muito mais. Porque o que é saudável cresce. O que é saudável cresce. O que é saudável cresce. Amém? E é isso que profetizamos sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre seus filhos. Sobre os ministérios dessa igreja, né? O Ministério de Libras, por exemplo, é o ministério mais bebezinho da nossa igreja. E está crescendo. Vai fazer 1 ano ainda e está crescendo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós abençoamos, meu Deus, o teu povo. Te agradecemos, porque é bom caminhar com gente abençoada. Então te louvamos por estes que estão aqui no altar, aqueles que não puderam vir, estão servindo em vários lugares. Obrigado, meu Deus, por esse time abençoado de pastores, líderes, discipuladores. Obrigado, meu Deus, por aqueles que aqui chegaram desde o começo. Obrigado por aqueles que chegaram depois. Obrigado por aqueles que ainda chegarão. Glórias ao teu nome santo e poderoso. Obrigado por essa manhã de celebração. Consagramos ao Senhor todo o nosso ser e queremos te dizer mais uma vez e não nos cansaremos que tudo é para ti, para alegrar o teu coração. Receba, meu Deus, a nossa adoração e o nosso louvor. E se o Senhor quiser derramar mais, nós estamos prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem mais para derramar. Te agradecemos por isso. Obrigado por essa manhã, por esses 5 anos. E declaramos os próximos 5, 10, 15, 30, 50, 80 anos. De tudo aquilo que o Senhor fará através das nossas vidas para a expansão do teu reino. Obrigado por isso. Leva o teu povo em paz, guardado e protegido, guiado pela tua bondosa mão. Nos dá uma semana abençoada. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Parabéns, comunidade Farol. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe.